A paz do Senhor, estamos aqui para mais um devocional da noite, que se encontra no livro de 1 Tessalonicenses 4, no versículo 7 e 8. Porque não vos chamou Deus para a imundície, mas para a santificação. Portanto, quem despreza isso, não despreza o homem, mas sim a Deus, que nos deu também o Espírito Santo. Paulo aqui está exaltando, o pessoal de Colossenses, para buscar a santificação em Deus, porque aquele que despreza não está desprezando o homem, mas é o próprio Deus. Nosso tema tem chamado para a santificação. Nós vamos aprender, no meio desse contexto sagrado, acerca do nosso chamado para a santificação. O nosso Deus possui um caráter santo e puro, e por isso exige dos seus filhos uma vida de santidade. A santificação é um processo gradual na vida do crente. Deus nos chamou para ser santo, e esse processo de santificação do crente vai se aperfeiçoando cada dia mais. Então, aqui Paulo está falando, que nós temos que nos aperfeiçoar cada dia, buscar cada dia mais a nos santificar no Senhor. Então, a santificação é um processo que cada dia que nós temos que caminhar nesse processo, de nos aproximar cada vez mais para sermos semelhantes ao nosso Deus, como Ele é santo, e exige que nós, como os filhos, sejamos santos também. Chamado para ser santo. Existem vários tipos de chamado. A chamada para a salvação, está lá escrito em Mateus 11, 28. O chamado para o ministério, está lá escrito em Marcos 3, 13. E o chamado para o ser santo, em Romanos 1, 7. Todos os que são chamados, tanto para a salvação como para o ministério, devem produzir o fruto de santificação. Em Romanos 6, 22, Paulo se dirige aos crentes de Roma, dizendo: a todos os que estáis em Roma, amado de Deus, chamado santo, graça e paz de Deus, o nosso Pai, do nosso Senhor Jesus Cristo. Estará escrito em 1 Romanos 1, Em 1 Coríntios 1, 2, Paulo também dirige aos irmãos de Corinto, dizendo: a igreja de Deus que está em Corinto, aos santificados em Cristo Jesus, chamado santo, em todo lugar, invocai o nome do nosso Senhor Jesus Cristo, Senhor dele e nosso. Então, que nós sejamos santos e para que possamos glorificar ao nome do nosso Senhor Jesus Cristo, E em Efésios 1, 4, Paulo escreve dizendo: como também nos elegeu nele antes da fundação do mundo, para que possamos ser santos e irrepreensível diante dele em amor. Em 1 Pedro 1, 16, 17, o apóstolo aconselha dizendo: porquanto escrito está, sede santo, porque eu sou santo. E se invocai por Pai aquele que sem acepção de pessoa julga segundo a obra de cada um, andai em temor durante o tempo da vossa peregrinação. Então, aqui, o apóstolo Paulo, ele fala, que nós devemos andar em temor, que nós devemos ter temor diante de Deus, diante da sua santidade, diante da sua majestade, que nós possamos cada dia mais nos aperfeiçoar a andar em santidade diante desse Deus, Os frutos da santificação. Os que são chamados por Deus devem produzir o fruto da santificação. Em Romanos 6, 22, o apóstolo Paulo escreve: mas agora, libertado do pecado e feito servo de Deus, tende vossos frutos para a santificação e, por fim, a vida eterna. Paulo deixa claro que, após a libertação do pecado, o pecador transformado em servo de Deus deve continuar a buscar por uma vida de santificação, Então, ele fala assim, que apesar de que você tenha aceitado Jesus, isso não significa que você está sendo santo e não tem que parar por aí. Não, muito pelo contrário, a santificação é gradual, você tem que buscá-la cada dia, mas se aperfeiçoar, buscando. É uma busca incessante, até chegar o dia que Deus vem nos buscar, Em 1 Coríntios 6:11, Paulo afirma que após liberto do pecado, foi lavado, santificado e justificado no nome do Senhor Jesus Cristo e no Espírito do nosso Deus. Então, depois que nós aceitamos Jesus, nós fomos libertos do pecado, E fomos lavados e santificados pelo nome do Senhor Jesus, aquele que tem todo o poder de nos santificar diante dos homens, E em 2 Coríntios 7:1, Paulo descreve o aperfeiçoamento da nossa santidade, dizendo: ora, amados, pois que temos tais
promessa: purifiquemo-nos de todas as imundícias da carne e do espírito, e aperfeiçoando a santificação no temor de Deus. E em Hebreus 12:14, a palavra de Deus nos aconselha: segui a paz com todo e a santificação, sem a qual ninguém verá ao Senhor. Então, aqui o escritor de Hebreus, ele fala, né, que nós devemos seguir a paz com todo e santificação, porque sem a qual nós não veremos o Senhor. Então, nós não entramos na presença do Senhor sem nos santificar. Nós temos chamado para ser santo e para produzir fruto de santificação. Em Apocalipse 22:11, a palavra de Deus confronta o pecado e deixa o homem fazer a sua escolha, dizendo: quem é injusto, faça injustiça ainda, e quem está sujo, suje-se ainda, e quem é justo, faça justiça, ainda que é santo, seja santificado. Aleluia, né? Então, o apóstolo João, ele fala, né, aqui na carta de Apocalipse, né, que aquele que é sujo, se suje cada vez mais, mas aquele que é santo, se santifique cada vez mais, porque nós temos que se livrar do pecado, né, a impureza do nosso pecado. Então, que nós possamos cada dia mais, né, olhar para nós e nos santificar, porque Deus, ele é santo e exige que eu e você sejamos santos diante dele. Que nós possamos nos apresentar, né, como varão perfeito diante desse Deus que é grande e maravilhoso. Assim, eu agradeço a oportunidade em nome de Jesus.